Muito bem. Vamos falar de emendas parlamentares. Isso porque o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas que não teriam aprovação prévia ou registro formal pelas comissões. Essas são emendas de comissões. São vários tipos de emendas. Essas são emendas de comissão, não são emendas individuais impositivas, não são emendas de relator, são emendas de comissão. Né? E, portanto, diante desse quadro, a identificação do não cumprimento das regras que haviam sido pré-estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu essa decisão e tem outros elementos que eu acho que são importantes, e eu vou trazê-los aqui, com a abrangência do que o Dino decidiu. A Advocacia Geral da União decidiu não recorrer da decisão. Isso quem falou foi o ministro Alexandre Padilha. E a Vitória Fernandes tem os detalhes. Vitória, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Isso mesmo. O ministro da Secretaria das Relações Institucionais disse que a AGU decidiu não recorrer da decisão do ministro Flávio Dino de suspender o pagamento das emendas de comissão que correspondem a cerca de 4,2 bilhões de reais. Decisão que, inclusive, resultou em acusações contra Dino de derrubar as emendas num ato de jogada combinada com o Palácio do Planalto. A decisão de Dino foi emitida na última segunda-feira e irritou lideranças do centro que passaram a avaliar uma série de retaliações, dentre elas um atraso ainda maior da votação da Lei Orçamentária Anual, além da pressão pela apreciação da proposta de emenda constitucional que transforma as emendas de comissão ao orçamento em emendas parlamentares individuais, com execução obrigatória pelo governo federal. Grande parte desse montante de emendas suspensas seria empenhada em Alagoas, a terra de Lira. A queda de braço ainda ganha força porque, depois da suspensão, Dino pediu que a Polícia Federal investigasse a questão, isso no primeiro dia útil depois da aprovação do pacote de corte de gastos. Padilha também comentou sobre a convocação de Lira para os líderes partidários para discutir esse assunto hoje pela tarde, por volta das 15 horas. E, de acordo com o ministro, o objetivo do encontro é dar uma resposta à decisão do STF. Padilha disse que houve avanços sobre as emendas, mas que a solução encontrada pelos parlamentares ainda não é o ideal aos olhos do Supremo. Muito bem. Que surpresa que o estado que seria mais beneficiado com emendas é o estado de Alagoas. Reduto eleitoral do presidente ainda da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Não surpreende ninguém. Agora vamos à decisão do Flávio Dino, que é corretíssima. Importante ressaltar, não é que o Flávio Dino pegou lá e acordou depois do Natal e decidiu suspender tudo. Não, ele foi provocado. Uma ação do PSOL. Mas o PSOL... o Novo também reclamou das emendas. E traz elementos importantes aqui. Vamos lá. Sabe quantas emendas foram empenhadas? Assim, nesses critérios... A margem da Constituição foram, prestem atenção no número, 5.449 emendas. Essas 5.449 emendas totalizando 4,2 bilhões de reais. O que o Flávio Dino determinou assim de tão difícil de ser cumprido? Que gera essa comoção dentro do parlamento. Ele determinou o seguinte, abre aspas, visando ao fiel cumprimento das regras constitucionais e legais, bem como das decisões deste STF, determino que a Câmara dos Deputados, no prazo de 5 dias, publique em seu site as atas das reuniões das comissões permanentes nas quais foram aprovadas as 5.449 emendas, indicadas no ofício, número tal, encaminhado ao Poder Executivo. Ao lado de cada emenda de comissão, informada no citado ofício, deve ser indicada a ata exata em que consta a aprovação da emenda para cotejo. Do mesmo modo, cada ata deve vir acompanhada da informação de qual meio foi empregado para sua publicidade na época de sua produção e aprovação.
que se encaminha à Secretaria de Relações Institucionais do Poder Executivo, por ofício, cópia de todas as atas referidas. Em seguida, a Câmara deve informar, nos autos, o cumprimento da determinação, com a indicação do link de acesso, para as informações e cópia do ofício enviado à Secretaria de Relações Institucionais, com vistas à nova deliberação judicial em face dos documentos que serão apresentados. Somente será possível qualquer novo empenho ou pagamento de emenda de comissão, com o cotejo pela autoridade administrativa responsável, entre o ofício número tal e as atas das comissões. Então o que o Flávio Dino está pedindo? Coloca lá o que foi deliberado, a justificativa. E é isso. E o Congresso Nacional é incapaz de atender a determinação. É incapaz de atender por uma razão muito simples. Essas tais 5.449 emendas foram desembolsadas a toque de caixa, sem qualquer critério, gerando óbvio prejuízo, não apenas do ponto de vista daquilo que se identifica como desvio de recursos que ocorre na ponta, e a decisão trata disso, mas também em relação à ideia, e a decisão também trata disso, de que a política pública precisa ser sistêmica, dar resultado e devolver em serviço aquilo que é pago na forma de tributo pela população. A decisão do Dino ataca tudo isso. Ela é uma decisão formalmente perfeita, correta do ponto de vista constitucional. E ela faz a seguinte consideração, que me parece adequadíssima. Não é compatível com a ordem constitucional, notadamente com os princípios da administração pública e das finanças públicas, a continuidade desse ciclo de denúncias nas tribunas das casas do Congresso Nacional e nos meios de comunicação acerca de obras mal feitas, desvios de verbas identificados em auditorias dos tribunais de contas e das controladorias, malas de dinheiro sendo apreendidas em aviões, cofres, armários ou jogadas pelas janelas, em face de seguidas operações policiais do Ministério Público. Imagina o tiozinho lá jogando a mala de dinheiro pela janela, assim, para evitar a apreensão pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Tamanha degradação institucional constitui um inaceitável quadro de inconstitucionalidades em série, demandando a perseverante atuação do Supremo Tribunal Federal. Assim, além das determinações acima emitidas, consigno que o Poder Executivo só poderá executar as emendas parlamentares relativas ao ano de 2025 com a conclusão de todas as medidas corretivas já ordenadas, notadamente as adequações no portal da transparência e na plataforma transfereg.gov.br, registro de todas as informações a serem fornecidas pelo Poder Legislativo e pelos órgãos do Poder Executivo nos atos termos da decisão do plenário do STF. Então, essa é uma decisão que não abrange apenas o que foi empenhado ou o que se tentou empenhar até aqui. Diz respeito também ao exercício de 2025. A decisão, portanto, é muito abrangente. Daí, essa reunião de emergência convocada pelo Arthur Lira, que ia conversar com os líderes partidários para ver o que fazer. Ora, cumpra-se a determinação judicial. Qual vai ser a resposta do Arthur Lira? Que está saindo, aliás, da presidência da Câmara dos Deputados. Peitar o Supremo? Vai descumprir a decisão do Flávio Dino? Vai tocar adiante algum projetinho que tenta cercear as atribuições do Supremo Tribunal Federal? Aliás, todos esses projetos eivados de inconstitucionalidade desde a concepção, vai tentar achacar a institucionalidade, como vem achacando o Supremo Tribunal Federal e o Executivo? Porque a gente sabe o modus operandi do Arthur Lira, o seu compromisso com a democracia. Ele que transformou o Congresso Nacional definitivamente num sindicato. E eu repito isso sempre que digo, sindicato na acepção negativa do termo. Sindicatos são entes que existem nas democracias e no sistema capitalista
que devem ser respeitados, que têm seu papel de representação de categorias, mas o Congresso não pode se transformar num sindicato, porque parlamentar não é categoria. Entretanto, eles atuam como categoria, a despeito dos interesses da população. Eles estão interessados nos recursos que eles terão acesso para beneficiar os seus apoiadores. E é só pegar aí os números da eleição e nós vamos constatar que prefeitos que receberam a emenda PIX foram reeleitos, na base assim, de mais de 90%. Portanto, nós estamos falando de uma correlação muito clara. Causa e efeito. E isso, obviamente, manipula o processo democrático. Isso é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Botar fim a essa farra. 17h28.